Fala meu amigo, minha amiga, muito bem-vindo aqui a mais um vídeo do nosso canal Dentista Responde. Bom, hoje vamos falar aqui sobre o aparelho lingual, que é uma alternativa excelente para quem quer um tratamento mais estético, que se incomoda com aqueles metais aparecendo, né, para quem usa aparelho normal. E nesse vídeo eu vou falar aqui sobre o que é o aparelho lingual, falar o básico, falar vantagens e desvantagens, falar sobre alguns mitos aí, que às vezes pode ser até a sua dúvida, tá? Então, se você se interessa por esse tema e gostar do vídeo, não se esqueça de deixar aqui o seu like, se inscrever no canal para mais vídeos e deixar a sua dúvida nos comentários, ok? Então vamos lá. Bom, então seu dentista ele vai e fala para você que você precisa usar um aparelho, tá? Então você acaba se interessando pelo aparelho lingual, porque vê que ninguém pode perceber que você está usando, porque eles ficam atrás dos dentes, né? Só que aí surgem aqui algumas dúvidas, né? Então, será que ele machuca? Será que ele leva mais tempo a tirar? Ou então se é mais difícil de higienizar? Enfim, essas outras dúvidas eu vou esclarecer agora, tá? Então, uma dúvida muito comum é se o aparelho ele causa lesões na língua. Então, isso não é verdade. Tá? Todo corpo estranho que você coloca, principalmente nos dentes, como a gengiva ela não está acostumada com aquilo, muito menos a língua. Então, no começo, pode ser que você tenha ali algum incômodo e vai precisar de um período de adaptação. Às vezes, esse incômodo ele é passageiro, mas às vezes ele pode demorar em torno de 72 horas, enfim. Mas com o tempo você vai se acostumar e a sua língua vai se adaptar ao aparelho. Outra dúvida é o tratamento com ortodontia lingual é mais demorado? Então, o que faz um tratamento ser demorado ou não é o aparelho em si, mas a complexidade do caso. Quanto mais complexo é o seu caso, obviamente a tendência é demorar mais com o tratamento. Então, isso aí não vai ter diferença se o aparelho é lingual, estético ou metálico, isso aí não vai fazer muita diferença, tá? Outra dúvida, o aparelho lingual é um tratamento estético? Verdade, né? O aparelho lingual, como ele está localizado por trás dos dentes, né? Então, a pessoa não consegue perceber que você está usando aparelho, a não ser que você abra muito a boca, a pessoa vai perceber. Outra dúvida, existe dificuldade para falar? Sim, existe dificuldades no começo, é como eu falei, né? Com o período de adaptação, a sua língua não está acostumada com aquele corpo estranho, então você pode ter alguma dificuldade de pronunciar alguns fonemas, principalmente a letra S, aqueles que tem o S que você precisa, né? Usar a língua, você vai no começo ter uma dificuldade, mas o aparelho tradicional ele também te traz alguma dificuldade para falar no começo, você chia bastante, né? Quem usa aparelho sabe, mas depois você se acostuma normalmente. Outra dúvida é se o aparelho lingual ele é mais difícil de higienizar. Isso aí não é verdade. Ele tem o mesmo grau de dificuldade de um aparelho convencional, até porque existem instrumentos para auxiliar na limpeza de quem usa aparelho, principalmente fio dental. Às vezes fica difícil usar o fio dental, então existe passa-fio, entre outros instrumentos que facilitam tanto quanto um aparelho tradicional. Agora, quais são as principais vantagens desse aparelho? Bom, a vantagem principal, sem dúvida, é a estética, tá? Você vai fazer um tratamento com um aparelho totalmente invisível, as pessoas não vão saber que você usa aparelho, como eu falei, só se abrir muito a boca aí vai dar para perceber. Bom, mas aí outra coisa também é que as mudanças elas ficam evidentes quando você usa um aparelho, porque o aparelho tradicional fica tanto ferro na sua boca, né, aqueles brackets metálicos, fios, elástico, enfim, que às vezes você não consegue visualizar tanto os seus dentes se alinhando, indo para a posição correta, porque o aparelho em si ele acaba cobrindo um pouco isso. Você não tem a noção de como está ficando o seu sorriso. Já no aparelho lingual você consegue ter uma noção, você vai vendo seu sorriso mudar. Então isso aí é muito interessante. Agora, a principal desvantagem do aparelho lingual. Bom, a principal desvantagem é o preço, né? Obviamente, como ele não é um aparelho de tão simples instalação quanto o aparelho tradicional, a técnica ela é diferenciada. Tá? Não a técnica em si, mas é particular. É um aparelho que não são todos os dentistas que usam, que usam dessa técnica. Então o preço ele vai ser bem maior do que um aparelho tradicional, tá ok? Bom, em relação aos cuidados, eles são basicamente os mesmos cuidados para quem usa um aparelho tradicional. Não evitar alimentos duros que podem quebrar, fazer a higienização, até porque ele acumula muito alimento, é um fator a mais de acúmulo de alimento, então você tem que ter um cuidado redobrado aí com a alimentação e com a higiene, tá certo?
Então é isso, eu acho que ficou bom esse vídeo aí para esclarecer o que é o aparelho, várias questões importantes. E se você gostou, não esquece de deixar o seu like e dúvidas abaixo nos comentários. Valeu, um abraço.